O candidato de centro-direita, Rodrigo Paz, venceu o segundo turno da eleição presidencial na Bolívia. O senador do Partido Democrata Cristão obteve 54% dos votos válidos, superou os 45% obtidos pelo rival, o conservador Jorge Tuto Quiroga. A campanha presidencial defendeu um modelo de capitalismo para todos, com foco na formalização da economia, combate à corrupção e reformas institucionais. A vitória de Rodrigo Paz encerra 20 anos da hegemonia da esquerda. O movimento ao socialismo governou o país desde 2006, sob liderança de Evo Morales e depois de Luiz Arce também. O presidente Lula encaminhou uma carta para ele, daqui a pouco a gente fala sobre isso, Reinaldo, mas quero te ouvir sobre essa disputa por lá, na Bolívia, e a vitória do Paz, num contexto em que o adversário dele tinha, digamos assim, ideias radicais, bem mais radicais. A gente teve ali um confronto final entre a centro-direita, representada pelo Rodrigo Paz, e a direita com laivos de extrema-direita, do tal do Jorge Tuto Quiroga. A esquerda ficou fora, o MAS ficou fora, o Movimento para o Socialismo. O Evo Morales e Luiz Arce entraram numa guerra fratricida, numa situação de crise econômica na Bolívia, e, portanto, o resultado não é nada surpreendente. Eu até diria que, considerando a degeneração da economia boliviana, era até esperado que ganhasse a extrema-direita. Mas o Rodrigo Paz soube fazer ali, vem de uma família tradicional de políticos, aliás, nem é nascido na Bolívia, porque a família se exilou numa das muitas ditaduras bolivianas, nasceu na Espanha. Portanto, não é um cara de extrema-direita, é um centrista, centro-direita. E até foi surpreendente de várias maneiras. Primeiro que ele estava muito lá atrás, foi subindo, ficou em segundo lugar no segundo turno e acabou ganhando a eleição. Bom, insista-se, isso vem num cenário de racha do MAS, o Evo Morales entrou em rota de colisão com o Luiz Arce, uma guerra de destruição. O Evo Morales, ele está com mandado de prisão e ele está escondido na Bolívia. Vamos ver como vai ser daqui para frente, se o novo presidente vai tentar encarcerá-lo mesmo, mobilizar a justiça para isso. O Luiz Arce não conseguiu, ou se em nome de alguma pacificação vai tentar alguma forma de acordo. Não é uma guinada, veja só, nós vamos ver que tem um monte de direitista, de extremista de direita comemorando aqui no Brasil. Essa direita que chegou ao poder com Rodrigo Paz não é uma direita, por exemplo, de perfil bolsonarista. É bom que isso fique claro. Essa extrema-direita mais radical estava junto com o tal do Tuto Quiroga, não estava com o Rodrigo Paz. E era esperada a derrota, isso inegável. Vem o presidente falando, agora o presidente eleito, um novo tempo para a Bolívia, ideologia não enche barriga, o que enche barriga é a eficiência do modelo econômico. Olha, esse discurso dos conservadores, de maneira geral, é um discurso conhecido. Quando se diz ideologia não enche barriga, está falando o seguinte: ideologia de esquerda não enche barriga. Vamos ser claros? Ideologia de esquerda não enche barriga. Pergunto para Diego Sarza e para todo mundo que acompanha: ideologia de direita enche barriga? Olha, de quem? De quem? Enche, exatamente. Costuma encher barriga de pançudo. E com isso, não estou dizendo, obviamente, que o governo do MAS, especialmente na fase Luiz Arce, e também um pouco antes, ainda com Evo Morales, não tenha entrado em declínio. Mas o Evo também, durante um tempo, governou a Bolívia e a Bolívia teve prosperidade para a população pobre. E também fizeram tudo errado. Então, tem preços subsidiados, enfim. Todos aqueles erros que setores de esquerda também cometem.
A única coisa é que, veja só, o Evo Morales não chegou ao poder na Bolívia à toa. O que fica parecendo, quando a gente olha certas reações, comentários, fica parecendo assim, olha, Diego, é o seguinte, a Bolívia era uma maravilha, era uma prosperidade danada, a população vivendo bem pra caramba, quase não havia imigração para o Brasil, por exemplo, para as pessoas virem quase trabalhar como mão de obra escrava aqui, porque, afinal de contas, na Bolívia não tinha nada, não tinha emprego. Então, a Bolívia vivia numa miséria fabulosa, sucessão de golpes de Estado, histórico, enfim, conhecido. A Bolívia teve mais golpes, teve mais presidentes do que anos de república, em razão dos sucessivos golpes. E, portanto, isso preparou a ascensão de alguém como o Evo Morales. Durante um tempo, para a população, seu governo foi virtuoso, houve ganhos efetivos para os mais pobres, e depois a coisa toda degringolou por vários fatores, minudências que não cabe agora. Mas, insisto, a Bolívia não era o palco, a sede da prosperidade mundial, que veio o Evo Morales e estragou tudo. Isso é falso. Né? Assim como agora vem o Rodrigo Paz dizendo, olha, ideologia não enche barriga. O que isso quer dizer? Vamos ver o que isso quer dizer na prática. O Javier Milei repetiu isso na Argentina durante muito tempo. Nós vamos ver como está a Argentina daqui a pouco. Né? Que estava sendo saudada pelos nossos direitistas aqui até outro dia. Né? Nós vamos ver daqui a pouco um vídeo do governador Tarcísio de Freitas, no dia 27 de março, dizendo que a Argentina era o seu modelo, que o Milei era o seu modelo. E, salvo engano, nós vamos falar hoje que o Trump está dizendo que a Argentina não tem nada. Né? Que a Argentina está no buraco. Não é isso? Então, ok, nosso futuro está em jogo, em um dos momentos mais críticos da história, o povo demonstrou que entende o peso do seu voto, o valor da sua decisão. Isso, o Rodrigo Paz. O presidente será um servidor público com a missão de enfrentar as crises. Tem lá a crise dos tais hidrocarbonetos, crise do dólar, enfim. Não existe praticamente mercado no sentido estrito, tem um monte de subsídio ali, tudo isso precisa, evidentemente, ser revisto. Né? Agora, vai dar para mudar da noite para o dia? Vai largar a população? Vai usar o modelo Milei? Dane-se, nós cortamos todos os subsídios de uma vez e o povo que se vire? Não vai ser bem assim. Agora, de qualquer modo, insisto, ele é um centrista, é um centro-direitista. Não é um extremista de direita. Não é a extrema-direita populista de modelo bolsonariano que ganhou a eleição na Bolívia. Né? Mas, meu querido Diego, você sabe que por aqui, né, a direita ficou muito animadinha. Ficou? Né? Então, nós já temos o Tarcísio de Freitas. Eu vi. Nós já temos o Tarcísio de Freitas dizendo, olha que maravilha, e agora... Não sei se você tá com o Acho texto que a Larissa separou, o Gil também. A gente vai colocar na tela. Diga lá. Um novo tempo para a Bolívia. A eleição de Rodrigo Paz põe fim a quase 20 anos de domínio da esquerda no poder. Então, já está lá o Tarcísio. Vamos exaltar a esquerda. Tá bom. Vamos malhar a esquerda. Olha aí. Tá. Um período que deixou consequências profundas para o país. Aqui, a máxima de que antes a Bolívia era bacana. Depois a esquerda atrapalhou tudo. Né? Era tão bacana que não se sabe, até porque o Evo Morales chegou ao poder, né? De tão bacana que era. E, no entanto, ele chegou. A Bolívia enfrenta uma crise intensa, marcada por inflação, escassez, tal, ok, tudo verdade. Quero parabenizar o presidente eleito Rodrigo Paz pela vitória nas eleições bolivianas. Sua eleição representa a força da democracia. Vem cá.
O Tarcísio, que está alinhado com os golpistas aqui no Brasil, pedindo anistia para golpista, é democracia que ele quer quando ele pede isso? E o desejo do povo por mudança, responsabilidade e liberdade. Quem se junta com um golpista pode falar em responsabilidade e liberdade? Mas ele exalta também, agora, a Bolívia escolheu um novo caminho de respeito às instituições. A vitória do Lula aqui no Brasil significou respeito às instituições. Quem não respeitava as instituições, tentou não respeitar, são aqueles com os quais o Tarcísio se juntou. É preciso dizer essas coisas, porque senão fica parecendo que golpistas agora e seus amigos falarão de novo em nome da liberdade, né? Crescimento econômico, a prosperidade. Mas foi isso que representou o modelo bolsonariano que o Tarcísio encarna? E aí vem aquela história. A América Latina começa a virar a página do populismo. Entre Lula e Bolsonaro, quem é populista? O Lula ou o Bolsonaro? Quem é que representa o populismo de extrema-direita? E do radicalismo, abrindo espaço para líderes comprometidos com resultados, verdade e desenvolvimento. Não sei se você percebe, o Tarcísio está falando de si mesmo, né? Aparentemente. É de si mesmo. Abriu espaço para os líderes comprometidos. E aí fica parecendo, né, que... Você sabe que havia uma crença na Idade Média de que as fêmeas do urubu eram inseminadas pelo vento, né? Então, como nunca ninguém tinha visto um urubu e uma urubua, é urubu fêmea que fala, tá, gente? Mas tô brincando aqui. Como ninguém viu exatamente um urubu, uma urubua transando, se acreditava que a inseminação se dava pelo vento, né? Chegou até debates religiosos, o Humberto Eco coloca isso no Nome da Rosa, né? À época, porque tinha uma parte do próprio cristianismo, algumas seitas, que diziam assim, não dá para a gente investir no mito da Virgem, da Imaculada, né, que concebeu sem pecado. E como é que isso se daria? Então aí, houve até malucos que falavam, não, isso foi a semente, porque tinha a crença do urubu. Aí teve um debate religioso, você está comparando a Virgem com a fêmea de um urubu e tal. As ideias de direita não são como o sêmen dos urubus da Idade Média. A ideia de que ganha um centro-direitista na Bolívia e o centro-direitismo virá para o Brasil, ou direitismo, ou extremismo de direita, isso é uma besteira. Até porque a eleição na Bolívia, insisto, tem características muito próprias. Se o Evo Morales e o Luiz Arce tivessem se entendido, provavelmente você não teria esse resultado. Então, em primeiro lugar, tem as circunstâncias locais. Em segundo lugar, a realidade econômica boliviana nada tem a ver com a realidade econômica brasileira. Zero. O Brasil vive um momento de desemprego historicamente baixo. É a mais baixa taxa de desemprego da série histórica. O Brasil vive, com todas as dificuldades, um momento de menor desigualdade também da série histórica. O Brasil tem programas sociais estruturados que funcionam. Então, essa ideia e não tem um líder na clandestinidade que é do mesmo campo do presidente, que está, de algum modo, desestabilizando o presidente, e esse, por sua vez, não está perseguindo aquele que é o líder
de um movimento. Eu diria até, meu querido Diego, que essa divisão de um mesmo campo ideológico que é na Bolívia, lá o campo ideológico da esquerda, essa divisão de um mesmo campo ideológico aqui no Brasil, olha só, ela está mais na direita, não? Hoje sim. Não é não? Não tem a extrema-direita bolsonariana, que hoje impede o campo da direita que se quer democrática. E eu digo que se quer porque, se você realmente é um democrata, você não se junta com um golpista. É o campo da direita que está dividido no Brasil. Não é o campo da esquerda. Né? Então, essa ideia aqui do glorioso governador de que, sei lá, vai ser como o urubu inseminando a urubua pelo vento, e aí o vento da Bolívia bate aqui e a direita ganha eleição aqui. Bom, eles já tiveram isso com o negócio do Trump. Olha, o Trump ganha nos Estados Unidos, aí, portanto, pronto, o Lula já se ferrou no Brasil. E não é isso que temos. Efetivamente, não é isso que temos. Não é? A cada escolha que a esquerda fez na Bolívia, fortaleceu o campo adversário. A desordem econômica, o racha entre os dois. Aqui são as escolhas da direita que estão fortalecendo o Lula também. Além de você ter um governo que, a despeito dos problemas, é eficaz, né? É a direita, eu só não chamo de erro, né? Os erros da direita, eu não chamo de erro, chamo de escolhas. A direita no Brasil, sendo direita, está fortalecendo o Lula. Né? Tem fortalecido o Lula, fortaleceu. Em maio, para usar a pesquisa Quest de referência, mas podemos pegar outras, a diferença entre o Lula e o Tarcísio numa simulação de segundo turno era só de 1 ponto positivo para o Lula. Na pesquisa passada eram de 12. E aí nós temos tudo o que aconteceu de maio a esta data. Né? Então, essa tentativa de transportar para cá o que aconteceu na Bolívia e ver o que aconteceu na Bolívia como um sinal para o Brasil, isso é uma tolice que vai embalar, eles vão ficar fazendo, estão comemorando nas redes. Embala também uma parte do colunismo conservador. Enfim, as pessoas querem ter esperanças, né, de que suas teses triunfem, mesmo quando elas estão erradas, né? Porque, sim, eu acho que é muito chato. Veja, todos aqueles que decretaram a morte do Lula em maio, e eu tenho uma coleção aqui guardada, né? Só para referência, eu não vou ficar xoxando ninguém, né, com nomes. Mas o fato é que aqueles poucos, eu estava entre os poucos, que diziam que o Lula não era a carta fora do baralho, pareciam malucos, né? Porque, afinal de contas, o Lula estava liquidado. Como se a política não fosse um jogo ativo. Quer dizer, a política ela vive dos eventos que vão acontecendo, das coisas, e há os movimentos de superfície e há aqueles movimentos mais profundos. Né? E aí, então, o governo estrutura a articulação política com a Gleisi Hoffmann, que, quando foi escolhida, falaram, agora vem o caos. E ela organizou a coordenação política, que era uma bagunça. Né? O fato é que ela organizou. Resultados econômicos começaram a ser percebidos. Enfim, o Brasil não está no caos. O Brasil está no caos. O Brasil vive à beira do caos só nas intervenções de lobistas disfarçados de analistas que falam em nome de setores do mercado financeiro. Fora disso, não. Você pega qualquer abordagem econômica, acadêmica responsável da economia brasileira e sabe que não está no abismo. E há as escolhas da direita, finalmente, claro. Né? Com a ajuda, sem dúvida nenhuma, do Trump. Só que, meu amigo, quem foi que levou a direita brasileira
a se ajoelhar aos pés do Trump? Não foi o Lula, né? Foi ela mesma, por conta própria. O Tarcísio não criticou e não critica até agora o Trump porque ele não quer, porque não pode. Porque senão ele arruma confusão com os Bolsonaro. Mas estava aí para ele fazer a crítica. Atenção, outra diferença importante, essa centro-direita que ganhou lá na Bolívia, se nós formos buscar correspondência, ela não existe aqui. Quem que é? Quem que é? Quem é o nosso Rodrigo Paz? É o Tarcísio? Não, não é ele. É qualquer dos governadores de direita que estão de joelhos ainda para o bolsonarismo, porque eles precisam dos votos que o Bolsonaro tem? Quem é o Rodrigo Paz brasileiro? O Tarcísio finge ser ele. Mas ele não é. Ele não é. Hoje, ele é um extremista de direita. E eu acho curioso, ou curiosa, a resistência dos analistas políticos em chamá-lo por aquilo que ele é. O que há de moderado no Tarcísio? Cadê a moderação? Onde está? O Kassab chegou a dizer que o Tarcísio é a cereja do bolo, ou algo assim. Cereja do quê para quem? Porque que eu saiba, um centrista, um democrata, não condescende com golpe, nem pede anistia para golpista. Se condescende com golpe e pede anistia para golpista, centrista não é. Hoje, o único candidato de centro no Brasil, dos postos aí viáveis que eu digo eleitoralmente, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, uma origem de esquerda, um partido de esquerda, mas quem articula o centro político é ele. Notando que eu não estou chamando o centrão de centro. Né? Porque eu desconheço, seria uma inovação ideológica, né? Sem dúvida, uma grande inovação ideológica, a gente tem um centro golpista. Alguns esquerdistas mais, enfim, severos, até podem dizer, o centro sempre foi golpista, vamos para a história, o PSD flertou com o golpe lá atrás, PSD, que estou dizendo, pré-golpe, né? Não sei o quê, sempre... Bom, mas de qualquer modo o PSD não era o DN, né? Que vivia agarrado aos Países Baixos dos golpistas. Eu quero saber, cadê o centro no Brasil? Para a tristeza e melancolia da direita, quando você procura o centro no Brasil, o centro sou eu. Ô, Reinaldo, aproveito e te pergunto, o que você achou da manifestação do presidente Lula, né, que postou nas redes sociais que enviou uma carta ao presidente eleito da Bolívia? Eu tô com ela aqui, tá corretíssima. Né? Ele diz, eu parabenizei o presidente da Bolívia, o novo, né? O Isso. Rodrigo Paz, eu estava com a Colômbia do Trump. Parabenizei. A conclusão do processo eleitoral, disse ele, se deu em clima de tranquilidade e harmonia, demonstra compromisso da sociedade boliviana com a democracia. Na carta, reitera a prioridade do governo brasileiro no relacionamento com a Bolívia, com o qual compartilhamos extensa fronteira, mas também uma relação de amizade e respeito. O presidente eleito pode contar com o meu compromisso de seguir trabalhando em benefício das relações bilaterais. A Bolívia é parceira fundamental do Brasil na construção de uma América Latina mais integrada, justa e solidária. Vai haver alguma crispação do Lula com zero? Zero.
né? Aliás, o Brasil não se meteu no processo eleitoral boliviano de maneira nenhuma, nem lateralmente, né? E há muito tempo deixou de lado lá a briga do Arce com dois incompetentes, diga-se de passagem, com o Evo Morales. O Brasil ficou longe. Agora, quem é que foi fazer uma leitura ideológica também? Olha só, como se ele estivesse vivendo bem pra caramba. O vagabundo do Milei. Vagabundo com todas as venas. O milongueiro, né? Esse é um de histórico. Veja só, um cara que está mergulhado numa crise, que está quase fugindo da polícia, além de tudo. Esse é um de histórico para a Bolívia, que deixa para trás 20 anos do modelo fracassado do socialismo do século XXI, que tanto prejudicou nossa região. Em que o regime boliviano prejudicou a nossa região? América Latina ou América do Sul? A Bolívia se reintegrará ao mundo livre em um caminho focado na abertura econômica, no combate à corrupção e insegurança. O Milei falando em combate à corrupção. A irmã dele ainda vai acabar presa. Não consegue dar uma entrevista. Hã? Insegurança e no fim da era do desperdício estatal. Como se ele estivesse vivendo a tripa fora. Hã? Então, são discursos ideológicos, né? Que é uma coisa que essa gente faz muito, né? Que ideologia só os outros têm, a gente não tem. Né? Essa conversa... Olha, você sabe que desde que eu fui militante de esquerda e tal, já me enjoava muito, sempre me enjoou esse negócio da direita, dessa turma que é centrista. Ideologia só vocês têm, nós não temos. Nós somos o ponto da neutralidade do mundo. Né? A ideologia de vocês. Né? E mesmo no tempo em que, enfim, não tinha essa extrema-direita que está aí, enfim, eu estava em outros embates, eu nunca parti do princípio de que ideologia é só dos outros. Né? Não, todo mundo tem. Todo mundo tem um recorte ideológico. Não existe. Isso é uma invenção idiota da turma que se quer centrista. Não, olha, nós somos a neutralidade, nós somos o pensamento técnico. E o nosso pensamento técnico, ele não está comprometido com nada que não seja verdade. Isso é uma besteira em política. Entende? A política não pode, nenhuma política pode, ninguém pode desprezar a matemática, desprezar a aritmética, desprezar a ciência. Quer dizer, não há ideologia que faça com que a soma do quadrado dos catetos não seja igual ao quadrado da hipotenusa. Sempre será. Né? Não adianta, por mais que eu fale assim, não, eu sou contra isso. Não adianta ser contra, porque é o que é. Né? Então, a política tem que lidar com a realidade. Não é? Já outro dia citei Aristóteles aqui, desde a concepção aristotélica de política, que ainda é a melhor em vários sentidos. A política tem um lado ético que lida com o bem, com a felicidade das pessoas, e que lida com a polis, que lida com a realidade, que lida com os eventos concretos. Então, não adianta você desprezar a realidade, né? Ela se impõe, sem dúvida. Agora, o discurso político, ele é um discurso reorganizador da realidade social. Ele sempre vai ter, ele sempre estará a propor alguma coisa. Né? E nessas proposituras, não tem jeito, alguém perde, alguém ganha. E as pessoas se organizam para ver quem perde e quem ganha. É assim mesmo. Né? E aí você pode, bom, à medida que eu mobilizo mais recursos e boto mais recursos aqui, o país como um todo pode ganhar mais para o bem comum. Ou então eu coloco aqui, um grupo ganha mais e os outros ali vão... A questão ideológica está presente o tempo inteiro. Né? Essa é a natureza do jogo. Né? A ideia de que exista um ente neutro, né, que está apenas para arbitrar, não. Nenhum político, nenhuma corrente política se coloca como juiz
ou como juíza, como magistrado ou magistrada das outras correntes políticas. São embates. Né? E você pode ter mais apreço à realidade ou menos apreço à realidade e arcar com as consequências disso. Né? Nós estamos vendo a direita brasileira, a extrema-direita brasileira, fazer escolhas conscientes, claras, e o resultado não tem sido muito bom para ela. Né? E eu diria, felizmente. Mas ela está exercendo a sua natureza. E a sua natureza é essa, está aqui, o Tarcísio botando agora o boné da Bolívia. Ele é doido para botar o boné dos outros. Né? Então ele bota o boné do Maga, daqui a pouco nós vamos ver um discurso dele botando o boné do Milei, agora ele põe o boné do Rodrigo Paz, fazendo de conta que ele é o Rodrigo Paz daqui, mas ele não é. Ele não é. Né? Porque se fosse, ele não estava agarrado aos Países Baixos de golpistas. Esse é o ponto. Né?